Quando o café a ferver me caiu no rosto, percebi que o que doía não era a pele, era o silêncio que me tinham imposto. O meu próprio filho, o mesmo que embalei nas febres, olhou-me como quem vê um peso. Nesse minuto, Maria do Carmo morreu, e nasceu alguém que não aceitava mais ser invisível. O que viria depois daquela manhã em Lisboa ia estalar não só a nossa casa, mas a história que ele contou sobre mim durante anos. A chaleira apitou no instante em que o telefone vibrou com uma notificação do banco. Não dei importância. As dores nas articulações atrasaram-me a rotina e o pequeno almoço ficou aquém do ritual impecável que Tiago exige quando está nervoso por reuniões. Mãe, outra vez? Atirou ele, entrando na cozinha como quem entra numa sala de audiências. Inês, de braços cruzados, encostadas em ombreira, não disse nada. Sofia e Tomás ainda calçavam as sapatilhas no corredor, às voltas com mochilas e desenhos. Respirei. Tinha pão torrado, queijo fresco, fruta cortada, café acabado de fazer. Não era suficiente. Para Tiago, nunca era. 8h10. Tu sabes que eu saio às 8h20. Achas normal? O tom subiu sem aviso, e antes de eu juntar as palavras que tinha preparado... Sim, hoje acordei com mais rigidez. Sim, vou marcar a reumatologista. A sua mão bateu na caneca. Um gesto brusco, sem cálculo, quase infantil. O líquido escuro voou, tocou-me a face esquerda e escorreu pela blusa. O mundo encolheu ao tamanho de uma linha de queimadura e do silêncio que se seguiu. Não gritei. Ouvi a minha própria respiração, curta. Inês aproximou-se, meio passo, como se fosse dizer desculpa por ele, mas ficou com os lábios presos numa linha fina. Vês? É disto que eu falo. Não dá para viver assim. Disse Tiago mais alto do que devia, como se alguém precisasse de testemunhas. Se não serves, vais para o lar. A frase ficou a flutuar. Sofia estreitou os olhos, Tomás baixou a cabeça e agarrou a mão dela. Eu limpei o rosto com um pano frio, engoli uma resposta que me vinha, velha, repetida. Eu sirvo, eu ajudo, eu faço melhor amanhã. E percebi que essa resposta já não era verdade. Vi o relógio, 8h12. Vi a luz da manhã a entrar oblíqua pela janela. Vi a minha mala meia vazia no quarto. E vi, sobretudo, que ninguém ali iria parar o que estava a acontecer, a não ser eu. Vou pôr gelo, disse, e afastei-me. No espelho da casa de banho, a pele estava vermelha, num arco irregular. Não era grave, mas era o traço de uma história. Encostei um cubo, envolto em pano, e esperei a dor diminuir. No corredor, a voz de Tiago continuava. Agora ao telefone com alguém do trabalho. Chego em 15, sim, a minha mãe... Enfim, Inês passou por mim sem me olhar. Miúdos, vamos, estão atrasados. O silêncio deles doeu mais do que o café. No meu quarto, fechei a porta. Sentei-me na cama e passei os dedos pelas lombadas de 13 livros que tenho sempre à cabeceira. Sofia, Manuel Antônio Pina, um álbum com fotos em papel já gasto. Entre uma e outra, havia a rubrica da Segurança Social, dobrada de há 2 meses, e sob ela, a tal dúvida: por que é que a minha pensão estava a entrar com atrasos? A notificação de há pouco, lembrei-me algo sobre movimento efetuado. Já tinha desconfiado que Tiago mexia na minha conta para facilitar pagamentos. Acreditei, quis acreditar. Hoje, com a face a arder, não queria mais. Peguei na mala e abri os armários. Não se trata de fugir, disse a mim mesma. Trata-se de sair para poder voltar inteira. Meias, 2 camisas, a gabardina leve, a caixa com receitas dos meus bolos de laranja, Sofia adora, uma caderneta de poupança antiga, o cartão do centro de saúde. O telefone tocou. Dei a Adelaide, vizinha de porta, amiga de varanda, a quem levo sopa quando o reumatismo dela aperta. Maria, estás bem?
Ouvi um barulho. Respirei fundo. Posso passar aí? Pode sempre. Atravessar o corredor foi mais difícil do que pensei. Tiago, já com o casaco, desviou o olhar. Põe-te bem. Falamos à noite. Inês pousou a mão no meu braço como se o gesto fosse suficiente para anular o resto. Tirei-a com delicadeza. Não falamos à noite, respondi, com a voz mais calma que arranjei. Hoje vou sair. Vou ficar uns dias fora. Ele riu, uma risada curta e nervosa. Onde é que tu vais? Foi a primeira vez que ouvi medo naquela pergunta. A Lisboa ainda há autocarros, disse eu, e saí. De Adelaide, abriu a porta com o avental posto e o telemóvel na mão. Senta-te. O que aconteceu? Contei sem floreados. Mostrei a face. Ela pousou um saco de ervilhas congeladas, envoltas num pano, e segurou-mo com firmeza. Isto não se admite, Maria, e não é de hoje. Eu ouço. Fico calada porque... Enfim, cada família... Fez uma pausa e baixou a voz. Não podes continuar aí dentro. O Tiago precisa de um murro na mesa da vida. Sorri com a imagem, apesar de tudo. Não lhe quero mal, disse. Quero-me bem. Ela anuiu. Isso é o começo. E agora? Agora pensei. Agora ligo ao Antônio. O Antônio é daqueles amigos antigos que o tempo não apaga. Conhecemo-nos na escola, perdemo-nos nas tarefas e reencontramo-nos tarde, quando ele abriu uma livraria pequena no Arieiro e me convidou para um clube de leitura. Traz-me jornais velhos quando sabe que eu ando a organizar memórias. E eu levo-lhe rissóis quando saem direitos. É viúvo, fala baixo, não promete mais do que pode. É exatamente a pessoa que eu precisava de ouvir, diz Maria. Podes ouvir-me 2 minutos? Posso o tempo que precisares. Contei-lhe também, sem dramatização. Ele ouviu. Não faz, oh meu Deus, não pergunta, tens a certeza. Quando terminei, ele suspirou, pesado. Traz a tua mala e vem para a livraria. Fecho ao meio-dia para almoço. Comemos qualquer coisa no café da esquina e vemos o que se faz. Ficas no meu T0 uns dias, se quiseres. Não discuto contigo agora sobre a tua segurança. Só te digo, não voltas hoje para aí. Não volto. Dom Adelaide insistiu em ir comigo até ao elevador. Eu passo logo mais. Levo-te os comprimidos que ficaram na mesinha e não te preocupes. Se a Inês vier bater-me à porta, eu sou dura quando quero. Abracei-a. Obrigada. No resto do chão, a luz fria do átrio pareceu-me honesta. A rua com os seus autocarros, buzinas e adolescentes apressados deu-me a sensação absurda de que eu tinha escolhido o mundo, e de certa forma tinha. No autocarro para o Areeiro, voltei à notificação do banco. Movimento efetuado. Transferência permanente, 350 €. Tiago Azevedo, consultoria. Franzi o sobrolho. Permanente? Eu nunca autorizei nenhuma transferência permanente. Desloquei o dedo no histórico. Havia outras mensais, sempre o mesmo montante, sempre a mesma descrição. A minha pensão não é enorme, 350 € por mês faz diferença para quem ainda tem de pagar medicamentos e ir à fisioterapia. Senti a cara a aquecer, agora não pelo café, mas por uma indignação limpa, e os 350 € eram apenas a ponta de um fio. O Antônio esperava-me à porta da livraria, com aquele casaco que nunca larga e o sorriso curto, mas verdadeiro. Entra. O cheiro a papel e cola e poeira leve é o cheiro de casa para mim. Ele sentou-me no escritório minúsculo, por detrás das estantes. Primeiro, gelo na cara outra vez. Segundo, tens contigo documentos, cartões, caderneta? Tenho. Ótimo. Terceiro, vamos abrir o teu home banking no meu computador e vamos ver com calma o que se passa. O cursor piscou. Introduzi os dados, mãos trêmulas, raiva contida. O ecrã encheu-se de números e descrições demasiado polidas para aquilo que significavam. O Antônio apontou. Aqui,
transferência permanente, criada há 8 meses. A data alinhava-se com o dia em que Tiago me disse que tratava do teu telemóvel para ficares com um banco mais simples. Eu disse que sim, eu confiei. O Antônio não me olhou com pena. Agradeci-lhe por isso. Não és a única. Isto acontece todos os dias, disse. Mas hoje não vai continuar. Imprimiu os movimentos. Vamos ao banco depois de almoço para cancelar isto e pedir um mapa de autorizações. E depois, se estiveres de acordo, passamos pela Segurança Social para perceber estes atrasos. Estou de acordo, respondi, como quem assina um contrato consigo própria. Saímos para o café da esquina, 2 sopas do dia e um pão com queijo dividido ao meio. Enquanto comíamos, o Antônio perguntou pelo Tiago sem acusar. Contei-lhe do emprego dele na tal consultora, dos clientes sempre vagos, das viagens a Madrid a cada 2 meses para fechar parcerias, da pressa, das chamadas a meio da noite. Fui juntando fatos que na conjunção formavam um desenho. E a Inês, organizada, muito, demasiado, tomou a conta da casa como se eu fosse uma peça fora do lugar. Às vezes é doce, outras vezes mede cada passo meu como se estivesse a analisar custos. Fala do lar com uma naturalidade que me arrepia. O Antônio abanou a cabeça devagar. Maria, há 2 frentes. Uma é a prática. Segurança, dinheiro, documentos, rede. A outra é a tua cabeça. Deixares de te sentir culpada por não seres a ideia que eles construíram de ti. Sorri. A prática eu começo hoje. A cabeça, vamos ver. Ao banco, fomos debaixo de um céu claro. A funcionária, fria no início, aqueceu quando viu a minha face ainda rosada e a sequência de transferências que eu não recordava ter autorizado. Há aqui uma procura Cal Digital associada, disse, depois de teclar. Está em nome do seu filho. Foi ativada num balcão nosso. Encostei as mãos à carteira. Eu não assinei nada. Assinou Dona Maria. Respondeu ela, tensa, e pousou no balcão um PDF impresso com a minha assinatura digitalizada. O Antônio aproximou-se. Posso? Olhou como quem lê poesia. Devagar, a caça de desvios. A assinatura é dela, sim, murmurou. Mas onde? A funcionária virou a folha. Balcão do areeiro. Há uma observação. Cliente acompanhada por familiar, confirmação verbal dada. O meu estômago virou. Lembrei-me. Naquele dia, o Tiago disse, só assinamos aquela coisa dos acessos mãe. Eu confiei. Confiei demais. Quero cancelar tudo o que der para cancelar. Disse firme. A funcionária anuiu, quase aliviada por eu ter decidido, e tratou de revogar autorizações e travar transferências. Vamos abrir uma nova conta simples, só no seu nome, com cartões novos. E se a senhora quiser, deixo aqui registrado um alerta. Qualquer tentativa de nova procuração tem de ser validada presencialmente por si, sem acompanhantes. Quero. Saí dali mais leve num centímetro. O centímetro que cabe entre a paralisia e uma ação concreta. Na Segurança Social, um guichê cansado, senhas e crianças a chorar. O Antônio tirou uma senha e encostamos num canto. Quando nos chamaram, expliquei os atrasos. A técnica consultou o sistema. Entraram pedidos de alteração de morada e de NIB no seu processo há 3 meses, disse. Mas depois foram anulados. Pisquei. Eu não alterei nada. Ela levantou os olhos. A senhora não, mas aqui aparece um e-mail associado ao requerimento. Leu em voz alta. Não era o meu. Alguém tentou redirecionar a sua pensão. O Antônio apertou os lábios. Pode anotar isto para o Ministério Público? Ela assentiu. Posso. E aconselho-a a fazer participação na PSP ou GNR, mas pela natureza do caso, diria PJ. Olhei-o. Ele devolveu-me um aceno curto. Tratamos disso, disse por mim.
Quando regressamos à livraria, passava das 4. O Antônio fechou a porta por dentro e fez chá. Tens onde dormir hoje? Tu disseste, disse e repito, ficas no meu T0. É pequeno, mas é teu por estes dias. Amanhã vemos uma solução mais definitiva. Agradeci, já sem as desculpas que me vinham a ao automatismo. O telemóvel vibrou com mensagens de Tiago. Tiago. Onde estás? Tiago. Isto é ridículo. Tiago. Precisamos de falar. Inês. A Sofia perguntou por ti. Podes pelo menos dizer que estás bem? Fixei-me na última. Respondi apenas, estou bem. Falo com a Sofia amanhã. Não acrescentei nada para o Tiago. O Antônio viu-me pousar o telefone e não comentou. Maria, disse ele depois, tens de fazer mais uma coisa hoje. O quê? Escrever? Escrever o quê? Uma lista. O que aconteceu de concreto. Sem adjetivos, sem culpas. Factos, horas, datas, valores, frases. Isso vai ser o teu mapa, quando as emoções te quiserem perder. Anui. Sentei-me à mesa pequena do escritório e comecei. 8h10. Tiago empurrou caneca. Café atingiu-me o rosto. Frase dita. Se não serves, vais para o lar. Há 8 meses, criada a transferência permanente de 350 euros para a conta de Tiago, consultoria. Há 3 meses, tentativa de alteração de NIB e morada na Segurança Social, não autorizada por mim. Hoje, revogadas autorizações no banco, aberta conta nova, alerta de procurações, técnica da SS, aconselha participação na PJ. Parei. Acrescentei quase como quem puxa um fio. Tiago começou consultoras há 2 anos. Viagens a Madrid bimestrais. Uso de dinheiro em numerário para custos. Não escrevi lavagem, não escrevi crime. Escrevi o que eu podia provar. Era o que bastava para começar. Ao fim da tarde, o Antônio insistiu em passar no meu prédio comigo com Dom Adelaide para recolher os meus medicamentos e 2 fotografias dos miúdos que guardo numa moldura. Entras, pegas e sais, disse. Sem papo. No elevador, o silêncio vibrou. No patamar, a porta do meu apartamento estava fechada. A luz por baixo denunciava a vida. Bati até Adelaide primeiro. Ela abriu, pronta. Vai, eu fico no corredor, garantiu. Respirei e enfiei a chave na fechadura do meu. Inês apareceu no hall, surpresa sincera. Maria, graças a Deus, podemos falar? Agora não. Ele está... Agora não. Passei por ela sem dureza, mas com uma linha que eu nunca tinha traçado. No quarto, enfiei a nécessaire e os frascos de remédios na mala. Peguei na moldura com as 2 fotografias. A Sofia no primeiro dia de escola, o Tomás com cara de banana na praia em Carcavelos. Na sala, Tiago surgiu. Tinha os olhos vermelhos. Mãe, eu passei dos limites, desculpa. A tua desculpa não apaga o que está a acontecer. Eu estou estressado. O trabalho não te dá o direito de me deitares café e não te dá o direito de mexeres na minha vida como se fosses meu tutor. Eu só quis organizar. Organizar o quê? A minha conta? A minha pensão? O meu silêncio? A pergunta caiu pesada. Ele levantou as mãos, defensivo. Não dramatizes. Eu encarei-o pela primeira vez sem tremer. Hoje eu parei de dramatizar. Hoje eu passei a escrever. Saí. No corredor, dei Adelaide e pousou a mão no meu ombro. O Antônio, mais atrás, fez um aceno quase invisível. Vamos. O elevador desceu devagar, como se sentisse o meu coração a bater no vidro. Na rua, a noite começava a cair. Lisboa tem um jeito de pôr tudo sob uma luz dourada, mesmo as decisões difíceis. Foi nessa luz que eu disse, em voz alta, para ninguém em particular. Basta. O Antônio ouviu. Amanhã de manhã livraria às 9, disse. E prepara-te, Maria. Isto não é só sair de casa. É puxar um fio que pode trazer muita coisa. Tens a certeza? Tenho. O fio foi puxado por eles. Eu só vou segui-lo até ao fim.
Dormir no T0 do Antônio foi estranho e bom. Uma cama de ferro, lençóis que cheiram a sabão azul, o ruído suave da cidade a entrar pela janela. Antes de fechar os olhos, ainda escrevi mais 2 linhas na minha lista. Ligar à escola da Sofia para dizer que estou disponível, guardar todos os comprovativos em envelope. Depois, apaguei a luz e deixei que a fadiga me tomasse. A queimadura ardia leve, como uma lembrança útil. Acordei às 6, antes do despertador do Antônio. Fervi água, fiz café, servi 2 chávenas. Quando ele surgiu desalinhado e sereno, sorriu para o gesto. Obrigada por ontem, disse. Obrigado por hoje, devolveu. Sentei-me à mesa com o meu caderno. Acrescentei um último ponto. Procurar aconselhamento jurídico não é vingança, é arrumar a casa. Às 8h50, já estávamos a abrir a livraria. Os primeiros clientes entraram com passos tímidos, olhos a passear pelas lombadas. Eu ocupei a mesa do fundo com o caderno, as impressões do banco, a listagem da segurança social, a minha mala aberta, como quem monta um posto de comando. Às 9 em ponto, a campainha da porta soou e entrou um homem alto, discreto, com casaco simples e olhar que repara sem invadir. O Antônio endireitou-se imediatamente. Maria, este é o Jorge, é amigo, e é quem te vai ajudar a perceber até onde vai o tal fio. Eu respirei, como quem se prepara para mergulhar. Estendi-lhe a mão. Sou a Maria do Carmo. Ele apertou-ma com firmeza. Sou o Jorge, ex-PJ, agora trabalho por conta própria. Não prometo milagres, prometo método. Sentei-me. Ele tirou um bloco, uma caneta e disse: conte-me, sem culpas, só os factos. Olhei para o meu caderno, olhei para essa minha vida e comecei. A caneta dele corria à medida que eu falava. O café, a frase, as transferências, a tentativa de mudar NIP, as viagens, os pagamentos em numerário, a palavra lar como ameaça recorrente. Ele interrompeu pouco, só para precisar datas. A consultora do seu filho tem nome? Tem, disse-lhe. Ele anotou, sublinhou. Conhece algum cliente concreto? Disse 2 de ouvir falar em jantares. Algum deles é de fora? Há um espanhol que aparece muitas vezes nas conversas. Madrid, disse. Ele sublinhou outra vez. E a sua nora? Não sei o que sabe, nem o que escolhe não saber, respondi. Ele assentiu como quem reconhece uma frase que já ouviu muito. Quando terminei, ele pousou a caneta. Há 3 caminhos em paralelo, disse. Financeiro, onde o dinheiro entra e sai. Legal. O que foi autorizado e pode ser revogado, e o que foi crime. Emocional, a proteção da senhora e dos netos. Hoje começamos pelo financeiro. Vou precisar de NIF do seu filho, NIF da empresa dele, lista de viagens que ele fez nos últimos 12 meses, referências de IBAN que aparecem nas suas transferências. Depois falamos do resto. E acha que... Eu não acho, eu vejo e depois digo. Sorri pela primeira vez desde a manhã anterior, de forma inteira. O método dele era o meu antídoto para o canévoa. O Antônio encostou-se à estante e disse, num tom que me aqueceu: Maria, ontem tu saíste, hoje tu começaste. Fechei o caderno. A queimadura no rosto já mal se notava. A ferida, a outra, tinha agora um contorno. Começo, meio e um caminho. Reparei nas minhas mãos, já não tremiam, e sem drama, apenas com a clareza de quem voltou a ser dona do próprio passo, anotei uma frase no fim da página: nunca mais invisível. O Jorge abriu o bloco e alinhou tudo numa ordem que me pareceu quase clínica. Primeiro dinheiro, depois papéis, por fim pessoas. Eu, sentada com o caderno nas mãos, sentia que a respiração finalmente obedecia a um compasso regular. O Antônio fechou a porta da livraria por dentro e colocou um aviso discreto de
Volto já, para que ninguém interrompesse. Vamos começar pela tal consultora do Tiago, disse o Jorge, virando do portátil para ele. Nome completo da empresa? Eu soletrei. Ele pesquisou em bases públicas. Constituída há 2 anos, capital social mínimo. Sede em escritório virtual, resumiu. Sócio-gerente, Tiago Azevedo, sem trabalhadores registrados. O cursor dele parou num ponto. Atividade declarada: serviços de consultoria de gestão, faturas médias baixas, algumas notas de crédito. Há um detalhe: mudança de morada fiscal há 6 meses para um cowork em Alcântara. Senti um arrepio ligeiro. Alcântara era o sítio do aniversário, o lugar onde ele ia e vinha com ar apressado. Maria, disse o Jorge sem teatralidade. Isto, isolado, não prova nada. Mas somado às tuas transferências e às viagens a Madrid, compõe um padrão que merece ser verificado. Pediu-me autorização para tirar cópias dos papéis que trazia. Anuí. Quero fazer isto direito. Acrescentei e ele respondeu. Fazer direito é a melhor forma de fazer depressa sem se desfazer tudo. Enquanto o portátil processava, expliquei-lhe um pormenor que me tinha ficado a martelar desde o banco, a tal procuração ativada com confirmação verbal. Se foi no balcão do areeiro, disse o Antônio, podemos pedir gravações internas caso existam, ou pelo menos a folha de atendimento com referências. O Jorge assentiu. Hoje envio um pedido formal ao banco. Se for negado, avança-se com participação e pede-se via MP. O modo como ele dizia cada passo, sem levantar a voz, dava-me a sensação de que a confusão tinha finalmente uma estrada traçada. Quero também ver o teu arrendamento antigo, continuou. O T2 do areeiro. Respirei mais fundo. Vendi-o? É o que me foi dito. Há anos. Não tenho a escritura comigo. O Antônio fitou-me, brando. Quem te disse? O Tiago. Disse que era o melhor, que os encargos estavam a esmagar-nos, que assim eu ficava descansada. Eu assinei uma procuração no notário para ele tratar de tudo. A palavra procuração já me queimava a boca por dentro. Deixa-me procurar pelo registro predial, disse o Jorge com dedos rápidos nas teclas. As imagens do ecrã saltavam entre janelas até que ele parou. Aqui, matrícula do imóvel, última aquisição, O silêncio desta vez foi prenúncio de algo torto. Maria, murmurou, o imóvel continua em teu nome. Os meus dedos apertaram a capa do caderno. Desculpa? Não há registro de venda. O que há é um contrato de arrendamento antigo, depois extinto, e, curioso, uma nova inscrição de arrendamento particular há 11 meses com senhorio identificado por procuração. Senhorio, por minha procuração? É o que indica, procuração com poderes de representação da proprietária. O Antônio respirou alto. Portanto, alguém está a receber rendas em teu nome. Um misto de raiva e alívio percorreu-me. Raiva pelo óbvio abuso, alívio por descobrir que a casa ainda era minha. Ou, mais exatamente, ainda não me tinha sido tirada por completo. Isto vai exigir 2 frentes, disse o Jorge. Primeiro, confirmar no cartório, notário, a existência e os termos dessa procuração. Segundo, identificar quem paga a renda e para onde está a ser feita a transferência. Com esses dados, conseguimos bloquear e repor valores. E os inquilinos? Não têm culpa se estão a pagar formalmente. A solução é jurídica. Notificação, retificação da titularidade do IBAN. Eventual ação se houver abuso. O Antônio pousou uma chávena de café ao meu lado. Toma um gole. Bebi, a garganta a destender-se um pouco. Jorge, e as viagens a Madrid? Ele abriu outra janela, verificando entradas e saídas nas redes sociais e bases públicas de voos. Nada que expusesse a vida de ninguém para além do estritamente necessário.
Vejo deslocações quinzenais com registros de boarding pass em fotos indiretas, mais 2 eventos de networking num hotel na zona da Castelana. É típico do pessoal de intermediação. Promessas enjantaradas, contratos em papel fino. E o dinheiro? Perguntei. Se o teu filho opera com dinheiro vivo, para despesas só aparecem os rastros quando entram no sistema. O que é rastreável são faturas falsas, notas de crédito para acertar volumes ou pagamentos para empresas que não têm atividade real. O Antônio interveio com cautela. Eu sei que te dói que seja teu filho no centro disto, mas este método do Jorge é para te proteger a ti e às crianças, não para esmagar o Tiago. O que for verdade aparecerá. Senti a frase assentar. Não queria vingança. Queria verdade, limites e lei. A campainha tocou, mas o aviso de "volto já" manteve o interior quieto. O Jorge levantou os olhos. Há mais 2 peças, a escola da Sofia e do Tomás e o centro de saúde. Precisamos de registrar que és a avó com quem passaram longos períodos com autorização dos pais e agora queres garantir que mantens o contato regular. Isto previne manobras de isolamento. Faço isso hoje. Respondi sem hesitar. Ligo a escola já a seguir e marco no centro de saúde. Ele sorriu breve. Assim gosto. Saímos da livraria em trio, o Antônio ao meu lado, o Jorge ligeiramente adiante, como quem abre caminho sem parecer guarda-costas. Primeiro destino, o cartório onde anos antes eu tinha assinado aquela coisa para o Tiago tratar do apartamento. A funcionária folheou livros, procurou no sistema, pediu-me o BI e o NIF. Ah, aqui, disse puxando do arquivo digital. O Jorge pediu com delicadeza para ver a procuração. A tela mostrou-me a minha assinatura e um texto que, lido agora com cuidado, dava poderes gerais para arrendar, negociar, alterar IBAN de recebimento, tratar de impostos. E a duração? Sem termo até revogação. Revoga-se como? Declaração da outorgante com assinatura reconhecida. Olhei para o Jorge. Assinas hoje, indicou-me. E deixamos comunicação formal ao suposto mandatário. Suposto? Repeti. Ele aqueceu. Até prova em contrário, é o teu filho. A caneta pesou mais do que o normal, mas a linha saiu firme. Revogava todos os poderes. A funcionária tratou da certificação. Com isto, explicou o Jorge quando saímos, bloqueamos atos futuros em teu nome. Agora vamos ao banco associado ao arrendamento para travar transferências e substituir dados. E como descobrimos para onde foram as rendas destes 11 meses? Com o aviso de revogação e a consulta do contrato, pedimos ao inquilino prova de pagamento. Se houver má-fé, entra a via criminal. Se não houver, corrige-se e recupera-se. A escola foi o passo seguinte. A diretora recebeu-nos com sobrancelhas em arco quando te ouviu. Avó, conflito familiar, proteção de vínculo. Eu falei pouco, só o necessário. Quero que a Sofia e o Tomás saibam que os vou ver todas as semanas, que podem telefonar-me e que estarei presente quando precisarem. A diretora concordou por princípio, mas lembrou que os pais tinham a palavra final nos horários. O Jorge evitou transformar o encontro numa arena. Estamos apenas a registrar a ligação afetiva e a disponibilidade. Qualquer obstáculo injustificado, trataremos por vias formais. Saí com um nó mais solto. Não lhes iam arrancar a avó sem barulho. No centro de saúde, marquei consulta para avaliação da queimadura e para pôr a história clínica em dia. A enfermeira, atenta, perguntou-me diretamente: caiu café ou foi alguém que atirou? Engoli as palavras, mas não mudei a verdade. Foi o meu filho num gesto brusco. Não me bateu. A caneca virou-se. Ela anotou sem olhar de lado. Quer formalizar queixa? Hoje não, respondi.
mas pode registrar que foi isso. Fica registrado, disse, com um aceno que misturava humanidade e rigor. Ao final da manhã, o telemóvel vibrou com nova mensagem da Inês. A Sofia chorou a noite toda, diz pelo menos quando a vens ver. Escrevi: vejo-a amanhã às 17 horas, como sempre. Se preferires, posso ir buscá-la à escola para um lanche e devolvê-la antes do jantar. Não houve resposta imediata. O Jorge aconselhou: tudo por escrito, nada de telefonemas emocionais. Se te provocarem, responde curto e factual. Voltamos à livraria para agrupar o que já estava feito. Era meio-dia e pouco. O Antônio trouxe 3 dossiês finos. Azul para banco, amarelo para propriedade, verde para escola, saúde. Sorri. Gosto das cores. Eu também. Ajudam a cabeça. O Jorge alinhou a agenda. De tarde precisamos de 2 coisas: ir ao banco do arrendamento e falar com o inquilino. Tenho aqui uma pista do IBAN do contrato. Levantei o queixo. Vou contigo. Ele mediu-me o rosto e assentiu. Vais. O banco não ficava longe. A gestora de conta foi profissional e, ao contrário da primeira funcionária da manhã, entrou logo no registro correto. Se a procuração foi revogada, precisamos do documento para atualizar de imediato o beneficiário das rendas. Entregamos o papel acabado de sair do cartório. Feito, disse ela, depois de alguns cliques. A próxima renda já seguirá para si. E as anteriores, perguntei, podem ser reclamadas via notificação ao mandatário anterior. O banco, por regra, não reverte rendas pagas conforme instrução válida à data. O Jorge pigarreou de leve. Compreendemos. A parte de recuperação trataremos por via própria. Do lado de fora, a luz de Lisboa tinha ganho aquele tom branco que me lembrava lençóis ao sol. O Jorge telefonou ali mesmo ao inquilino cujo nome constava do contrato. Boa tarde, fala Jorge, representante legal de Maria do Carmo, proprietária do T2 no Areeiro. Explicou calmo que tínhamos revogado uma procuração e queríamos confirmar detalhes de pagamento para evitar equívocos. Do outro lado, um homem surpreendido, mas cooperante, disse que pagava a senhora Maria por transferência para um IBAN que constava do contrato enviado pela família. Pode enviar-me o comprovativo do último pagamento e o contrato que recebeu? Envio já. Poucos minutos depois, o telemóvel do Jorge apitou. Olhamos juntos o PDF. O contrato tinha a minha assinatura digitalizada e um anexo com o tal IBAN. Não era meu. Reconheces esta assinatura? Perguntou o Jorge. Olhei bem. Era a minha assinatura. Mas a nitidez denunciava que tinha sido colada, não posta. Isto tem ar de montagem, disse o Antônio, baixinho. Tem ar, confirmou o Jorge, mas não basta o ar. Pedimos o original ao inquilino e no cartório confirmaremos se alguma vez reconheceste esta assinatura. Senão, temos falsificação material. No caminho de volta, o Jorge expôs-me, sem floreados, o que aquela possibilidade significava. Se o contrato foi celebrado com assinatura montada, é nulo por falsidade. Revalida-se com assinatura tua ou renova-se. E quem for responsável pela falsificação responde criminalmente. Mas eu não salto já para aí. Primeiro fecho o circuito da prova. Eu agradeci com o obrigada rouco. Ainda me era difícil conjugar meu filho com crime, mas era mais difícil continuar a viver num nevoeiro que eu não tinha escolhido. O Antônio precisava de abrir a livraria à tarde. Ofereci-me para ajudar, feliz por tarefas simples, arrumar lombadas, endireitar pilhas, recomendar 2 romances a uma senhora que procurava qualquer coisa que não me faça sentir burra. Ao balcão, uma rapariga de mochila comprou um caderno. O Jorge, ao telefone, pediu certidões, cruzou o NIF,
puxou fios discretos. Entre um cliente e outro, ele aproximava-se e atualizava-me. Confirmei que a consultora do Tiago emitiu faturas para 2 empresas que, curiosamente, têm sede no mesmo coworker. Uma delas tem como gerente um tal de Duarte, que está ligado a um circuito de empresas com atividade quase nula. Isto é típico de triângulos de faturação. O Duarte é amigo do Tiago, disse, recordando jantares. Aparece em fotos de aniversários. Ele anotou sem comentário. Pelas 4, recebi uma mensagem curta da Sofia, do telemóvel da mãe. Avó, estás bem? Respondi. Estou, meu amor. Amanhã lanche de panquecas? Prometo que levo mel e morangos. O coração apertou-me num abraço invisível. O Jorge viu-me sorrir para o ecrã e baixou o olhar respeitoso. Não havia nada o que dizer. Às 5, sentamo-nos os 3 na mesa do fundo para um balanço. O quadro estava assim. A transferência permanente de 350 € cancelada. A procuração revogada. O banco avisado, a escola e o centro de saúde com o vínculo registrado, o inquilino contatado e a documentação recebida. Os primeiros indícios de um circuito empresarial frágil em torno do Tiago. Faltava a participação formal à PJ. Podemos preparar já, propôs o Jorge. Eu deixo um rascunho com factos, anexos e datas. Tu decides quando apresentar. É hoje, respondi, antes de ele terminar a frase, enquanto a coragem está inteira. Ele sorriu com os olhos. Boa decisão. Fomos à sede da PJ. Eu não me lembro de todos os passos, porque, por mais que uma pessoa esteja certa do que faz, o corpo treme quando escreve o nome do próprio filho num papel que segue para uma autoridade. A investigadora que nos atendeu não me tratou como uma inimiga do filho, mas como uma cidadã a reclamar o que é seu. Quanto mais objetivo for o relato, melhor, disse. Entregamos os anexos, extratos, a impressão do contrato enviado pelo inquilino, a revogação da procuração, a lista do meu caderno. Vai ser aberto um inquérito, informou Clara. Se houver necessidade, vamos contatá-la para prestar depoimento. Assinei. Ao sair, não chorei. Não por dureza, mas porque as lágrimas tinham um lugar e uma hora. E naquele momento, o que havia era uma linha reta à minha frente. Do lado de fora, o Jorge encostou-se ao corrimão da escadaria e passou-me um papel com a sua letra inclinada. Uma lista de próximos passos curtos, quase domésticos, para que a cabeça não ficasse sem chão quando a adrenalina baixasse. 1. Arrumar os medicamentos e etiquetas. 2. Guardar num envelope todas as mensagens recebidas do Tiago e Inês. 3. Comprar um caderno só para as crianças. Registrar encontros, conversas, necessidades. 4. Marcar com a Adelaide um código simples para saberem se está tudo bem. Uma mensagem de só uma palavra. Eu ri de leve com o ponto 4. Qual é a palavra? Podes escolher tu. Pensei um segundo. Farol, disse. Se eu escrever farol, quer dizer que cheguei a casa em segurança. O Antônio sorriu, orgulhoso daquela pequena invenção. Regressamos à livraria, já perto do fecho. O Antônio insistiu para que eu levasse um saco com 2 livros e umas bolachas. Para a noite, se bater o vazio. Não vai bater, disse, mas peguei no saco. Antes de sair, ainda recebi uma chamada de número desconhecido. Atendi com um sim, tenso. A voz era masculina, hesitante. Dona Maria? Fala o senhorio do andar de cima do T2 do Areeiro. Soube pelo inquilino que havia confusão. Só para dizer que sempre pagou direitinho e que, se precisar de testemunhar que os pagamentos eram feitos para um IBAN que não era o seu, eu confirmo o que sei. A bondade inesperada bateu-me no peito como um sino. Obrigada, respondi. Não imagina o que isso significa. Imagino o suficiente,
disse ele e desligou. De volta ao T0, arrumei os papéis nos dossiês coloridos e escrevi Farol, a D. Adelaide. Ela respondeu com um coração. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era um espaço novo, arejado, onde cabia o som pequeno de uma chaleira, o rumor da rua e a certeza improvável de que, no meio da confusão, eu estava a aprender a estar do meu lado. Pouco antes de adormecer, repassei mentalmente o que o Jorge me tinha dito sobre triângulos de faturação e empresas fantasma. Não percebia todos os termos, nem precisava. O essencial estava claro. Enquanto eu cozinhava sopas e ajudava com trabalhos de casa, alguém montava uma rede onde eu era a peça invisível que alimentava o sistema. Esse tempo tinha acabado. Não sabia ainda quanto ia doer ao Tiago encarar o que vinha aí, nem o que iria sobrar do que fomos. Mas sabia, com a nitidez de uma lâmina a brilhar ao sol, que havia contas que não batiam certo, e que as minhas, a partir de hoje, iriam bater. Adormeci sem sonho, abraçada à palavra que escolhi para mim naquela noite. Farol. A manhã seguinte começou com uma mensagem do Jorge. Preciso que venhas cedo à livraria. Há coisas que vais querer ver com os teus olhos. Levantei-me antes do despertador do Antônio tocar. Fiz café e comi metade de uma torrada em silêncio, sentindo o corpo ainda pesado, mas a mente desperta. A queimadura no rosto já não doía, apenas marcava um ponto de viragem, como se o corpo tivesse decidido lembrar-me sem dor onde tudo mudou. Peguei na mala, com os dossiês coloridos, e saí. Quando cheguei, o Jorge já estava à mesa do fundo, com o portátil aberto e 3 pastas digitais no ecrã. Maria, disse ele, não é bonito o que descobrimos, mas é claro. Sentei-me, tentando manter a calma. Lembras-te das 2 empresas ligadas à consultora do Tiago? Assenti. São parte de um circuito de 10, quase todas abertas no mesmo mês, com os mesmos sócios rotativos. As sedes mudam de bairro, mas o padrão é idêntico. Abrem, emitem faturas durante 1 ano e depois ficam inativas. O dinheiro entra e sai em menos de 24 horas. É lavagem, muito provavelmente. Olhei para o ecrã. Colunas de números, nomes que não significavam nada para mim. IBANs estrangeiros. Mas de onde vem o dinheiro? De várias origens. Algumas faturas são justificadas por consultoria internacional e treinamento de equipas. Tudo vago. As contas cruzam transferências para o Luxemburgo, Espanha e uma conta offshore, que ainda estou a rastrear. O Antônio, que escutava de lado, murmurou. O Tiago meteu-se num ninho de cobras. O Jorge continuou. A tua pensão e a renda da casa serviam para equilibrar fluxos, pequenos montantes, mas usados para dar aparência de normalidade. O teu nome emprestava credibilidade. Uma reforma limpa, uma vida estável. Quando o dinheiro sujo entra, misturado com o teu, fica mais difícil detectar. A minha garganta secou. Ele usou-me. Usou, confirmou o Jorge. Mas ainda há tempo de travar. Temos provas suficientes para o Ministério Público abrir investigação de branqueamento. Agora precisamos de proteger os teus netos. A palavra netos devolveu-me o ar. A Inês sabe? Talvez saiba de partes. É comum o parceiro ser mantido na ignorância ou, pelo contrário, ajudar a movimentar pequenas quantias. Ainda não tenho provas. Ela sempre foi organizada, talvez demasiado, disse eu, tentando ver o passado com novos olhos. Organização pode ser forma de controlo, respondeu o Jorge. Mas isso vamos avaliar mais tarde. Hoje precisamos de reunir evidências formais. Se concordares, grava as conversas que tiveres com o Tiago e a Inês. Legalmente, como parte da família direta e em defesa de bens teus, é permitido. O Antônio fez um gesto de aprovação. E guarda as mensagens.
Nada de apagar, mesmo as mais banais. Nunca se sabe qual detalhe faz diferença. Eu anotei tudo no caderno. E as crianças? Perguntei. O tribunal pode decretar visitas mediadas se houver conflito, disse o Jorge. Mas o ideal é manter a rotina delas estável. Amanhã vou contigo buscar a Sofia à escola, se quiseres. Assim garantimos que tudo decorre pacificamente. Assenti. Quero. Passamos o resto da manhã a rever documentos. O Jorge traçou uma linha no quadro branco da livraria e desenhou setas, empresas, contas, datas. O meu nome apareceu no meio, minúsculo, rodeado de círculos. Aqui estás tu, e é daqui que vamos puxar o fio. O Antônio tirou uma fotografia do quadro para guardar no dossiê. É quase uma árvore genealógica ao contrário, disse com amargura. À hora de almoço fomos ao café da esquina. Pedi sopa de legumes e arroz com tomate, mas mal toquei na comida. O Jorge falava ao telefone com alguém da PJ. Percebi apenas palavras soltas: procuração, rendas, circuito, suspeita de associação. Quando desligou, olhou para mim. O inquérito foi aceite. O caso vai ser acompanhado por uma inspetora chamada Vera Lemos. É competente e discreta. Disse que, se te sentires ameaçada, pode ativar proteção imediata. Não estou com medo, menti. O Antônio pousou a mão sobre a minha. Estás cansada, que é diferente. À tarde, o Jorge pediu-me que o acompanhasse até a morada fiscal da tal consultora. Fomos os três. O coworking Alcântara ficava num edifício moderno, cheio de vidro e plantas artificiais. No balcão, uma recepcionista sorriu profissionalmente. Tiago Azevedo? Perguntou o Jorge. Ela consultou o computador. Sim, tem aqui uma caixa de correio e uma secretária partilhada, mas raramente aparece. Pode confirmar se recebeu correspondência recente? Há um envelope do banco e outro da autoridade tributária, ambos sem abrir. O Jorge mostrou um documento. Represento legalmente a senhora Maria do Carmo Azevedo, mãe do titular. Pode assinar um recibo de recolha? A mulher hesitou, mas a assinatura do advogado e o carimbo do cartório convenceram-na. Entregou os envelopes. No carro, abrimos-los. Um era um aviso de irregularidades fiscais. O outro, uma notificação de verificação de contas. O cerco está a que apertar, disse o Jorge. De regresso à livraria, o Antônio recebeu uma chamada no telefone fixo. Atendeu, ouviu em silêncio e ficou pálido. Era Cainês. Disse que o Tiago anda desesperado, que sabe que estiveste no banco e no cartório e que quer falar contigo esta noite. Não vou, respondi. Mas talvez devas, ponderou o Jorge. Com o gravador ligado, podes ouvir o que ele tem para dizer. E talvez ele te dê mais do que imagina. A ideia deixou-me inquieta, mas acenei. Venham comigo, pedi. Não quero estar sozinha. Claro, disse o Antônio. Ficamos no carro, à porta. Às 8 da noite, subi ao apartamento com o coração a bater descompassado. A porta abriu-se quase de imediato. Tiago estava lá, os olhos fundos, a barba por fazer. Mãe, que raio estás a fazer? Andas a denunciar-me? Estou a proteger o que é meu, disse. Teu? Tudo o que tens, foste eu que organizei. Organizaste para ti, respondi, e o gravador no bolso registrou o tremor da minha voz. Ele começou a andar pela sala, gesticulando. Sabes quanto trabalhei para manter aquela casa? Sabes quantos clientes trouxe? Tu nunca entenderias. Entendo que roubaste o meu nome, interrompi. Ele riu nervosamente. Roubar? Não digas disparates. É contabilidade criativa. Toda a gente faz. Não, Tiago. Toda a gente não usa a própria mãe para lavar dinheiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A Inês apareceu no corredor, pálida. Tiago, por amor de Deus! Fica fora disto, rosnou ele. Não consigo, disse ela chorando.
Isto foi longe demais. Tu também sabias? Perguntei-lhe. Ela hesitou. Sabia de parte. Pensei que era só uma manobra para pagar menos impostos. O Tiago voltou-se contra ela. Cala-te. Não me calo, gritou, e nesse grito percebi que talvez houvesse mais vítimas do que culpados. Peguei no telemóvel e digitei uma palavra. Farol. Lá embaixo, o Antônio leu a mensagem e avisou o Jorge. Segundos depois, ouvi a campainha. Quem é? Perguntou o Tiago. Polícia Judiciária, respondeu uma voz masculina. O tempo pareceu congelar. A Inês tapou a boca com a mão. O Tiago empalideceu. Não, isto é um erro. A porta abriu-se e 2 inspetores entraram com mandado em mãos. Tiago Azevedo? Sim. Está detido preventivamente por suspeita de branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Eu recuei até encostar-me à parede. A Inês começou a chorar. O Tiago, algemado, virou-se para mim. Foste tu? Fui eu, disse, porque não me deixaste outra escolha. Levaram-no. A casa ficou num silêncio denso. A Inês sentou-se no chão. Ele arruinou tudo, murmurou. Eu só queria estabilidade. Os miúdo? Perguntei. Estão com a minha mãe. Não sabem de nada. Deixa-os assim, disse eu. Por agora, precisam de paz. O Jorge entrou depois, calmo. Está feito. A operação foi coordenada pela inspetora Lemos. Encontraram documentação no apartamento e computadores com faturas falsas. Não é o fim, mas é o princípio da verdade. Senti as pernas cederem, mas o Antônio amparou-me. Respira, Maria, respira. Fui para a casa dele nessa noite. Não chorei, não consegui. Fiquei sentada a olhar pela janela, vendo as luzes da cidade moverem-se devagar. Lá embaixo, as pessoas viviam vidas normais. Eu não. A minha tinha sido rasgada e costurada de novo em 2 dias. Mas havia um estranho sentimento de justiça no ar. Frio, mas necessário. Antes de dormir, escrevi no caderno. O Tiago foi detido. A Inês colaborou. As crianças estão protegidas. O silêncio acabou. E fechei o caderno com uma certeza nova. Podia ter perdido um filho para esta mentira, mas ganhava de volta a minha própria voz. O dia começou com o rumor baixo da cidade e um nó no estômago que nem o café conseguiu desfazer. O Antônio arrumava a livraria com gestos metódicos, como quem realinha o mundo por centímetros. O Jorge chegou pouco depois das 9, com o fato escuro e uma pasta de lombada rígida. O Tiago foi ouvido de madrugada, disse pousando a pasta. Saiu sob termo de identidade e residência. Entregou o passaporte, está impedido de sair do país, mas anda solto. Engoli em seco. E nós? Nós seguimos o plano. Hoje à noite, ao jantar de aniversário dele, em Alcântara. Clientes, 2 contábeis e o Duarte. A inspetora Lemos confirmou presença discreta da PJ. Não são câmaras nem sirenes. São pessoas sentadas em mesas ao lado. Respirou fundo. A tua parte é dizer a verdade. Sem gritos, sem acusações gratuitas. Factos. Passei a manhã a dobrar papéis e a dobrar-me por dentro. O Jorge colocou tudo em dossiês numerados. 1. Transferências da minha pensão. 2. Contrato de arrendamento com assinatura falsificada. 3. Revogação de procuração. 4. Envelopes fiscais recolhidos no Cowork. 5. Extratos e cruzamentos que mostram a teia. Em cada capa, colou uma etiqueta com data e hora. Quando o mundo parece confuso, carimbos e horários devolvem chão, disse. Agradeci-lhe sem voz. Ao almoço, comi metade de uma sopa e uma fatia de pão. O Antônio tentou conversa leve. Sabes que a edição nova do Pina tem prefácio bonito? Eu sorri sem ouvir de verdade. Entre colheradas, revelei o medo que me roía pela borda. E se eu me desmanchar? E se ele me vira o jogo? O Jorge respondeu sem demora. Ensaiamos, e ensaiamos. Ele fez de Tiago, voz enervada,
Frases cortantes, desvalorização, humor ácido. Eu respondi com linhas curtas, factuais. Cancelaste 350 € mensais da minha pensão sem minha autorização. Assinaste contrato com a minha assinatura montada. Usaste o meu nome para normalizar fluxos. Repetimos 3 vezes. Na terceira, já não tremia. À tarde, sentei-me na mesa do fundo da livraria e escrevi 2 cartas que não entreguei. Uma a Sofia, outra ao Tomás. A avó vai estar sempre onde vocês possam encontrar-me, nos livros, nas panquecas de sábado, no banco da escola. Dobrei-as e guardei-as no dossiê verde. Depois, fui ao espelho do WC, minúsculo, e encarei a mulher que me olhava. A queimadura quase desaparecera, um rosado teimoso no arco da face. Escolhi uma blusa azul marinho, calças simples, sapatos confortáveis. Prendi o cabelo atrás e passei um lenço claro. Não era fantasia de coragem, era roupa de quem se quer inteiro. Às 19h40, o carro do Antônio deixou-nos a 2 quarteirões do restaurante, uma cobertura envidraçada com vista para o Tejo e pretensão nos letreiros. O Jorge ficou a confirmar mensagens no telemóvel. A inspetora enviara a localização exata de 2 equipas discretas. Se houver hostilidade, levantas a mão direita. Eu aproximo-me. Se alguém te tocar, levantas as 2. Eles entram. Anuí, caminhamos devagar. Eu ao centro, os 2 como margens. O restaurante tinha um brilho polido. Cadeiras estofadas, copos altos, um rumor contínuo de conversas e gelo a cair. Reconheci ao fundo o riso do Tiago. Riso de palco, dentes à mostra, mão pousada no ombro certo. O Duarte estava à esquerda, relógio ostentoso, olhos que varrem. Um homem de cabelo grisalho, que o Jorge me cochichou ser consultor fiscal de ocasião, erguia um copo. A saúde do Tiago que faz girar mundos, risos. E a da senhora Inês que o atura, mais risos. Respirei e avancei. Boa noite. A minha voz cortou o rumor em 2. O Tiago virou-se devagar. O sorriso colou-se-lhe ao rosto como adesivo mal posto. Mãe, vim dar-te os parabéns, disse, pousando a mala na extremidade da mesa. E uma prenda. Verdade. O Duarte inclinou a cabeça, avaliando-me como se eu fosse um erro de protocolo. Quem é a senhora? Sou a proprietária da casa do Arieiro, a reformada cuja pensão tem servido para maquilhar números e a mãe do aniversariante. Alguém tossiu. Outro pousou o copo com força. O Tiago aproximou-se. Isto é privado. Sai. É público quando mexe no meu nome. O Jorge ficou perto da porta, invisível como sombra. Vi numa mesa lateral um casal que não era casal olhar-nos de esguelha. A equipa da PJ, percebi. A inspetora deve ter estado por perto. Senti a calma fria de quem olha sem ser visto. Queres quê? Perguntou o Tiago em voz baixa. Um pedido de desculpa? Quero fim, respondi. Fim de transferências, fim de assinatura colada, fim de me usares como cortina. Abri a mala, tirei o pen e os dossiês. Aqui tens a transferência permanente de 350 € criada sem explicação, o contrato com a minha assinatura montada, a procuração agora revogada e a rota de faturas que passam pelo teu circuito para ir morrer em contas vazias. Tudo isto já está na polícia judiciária. O Duarte endireitou-se, empalidecido. Isto é difamação. É documentação, expliquei, e foi validada num cartório e num banco. Se o senhor preferir, a autoridade ali ao lado confirma. O Tiago passou do vermelho ao cinzento. Estás a destruir-me. Eu estou a tirar-te de cima de mim. Eu fiz isto por nós. Não, Tiago. Fizeste por te achares maior do que a lei. Um dos homens, de fato, murmurou qualquer coisa sobre resolver fora daqui. O Duarte esticou o braço para tocar no pen. Recuei e guardei-o. Não te preocupes, disse. Há cópias.
O som de talheres, que antes desenhava a companhia, começou a falhar. Uma mulher ergueu-se e foi ao WC. 2 homens afastaram-se para a esplanada. A sala contraiu-se ao tamanho da nossa mesa. O Tiago pousou as mãos nos bolsos, olhar em riste. Mãe, não percebes nada deste mundo. Tudo isto é normal. Arranjos, otimizações. Optimizações são descontos no supermercado. O que estás a fazer tem nomes: branqueamento, falsificação. Mantive a voz plana, como Jorge me ensinara. As palavras certas são mais afiadas quando não tremem. O Duarte tentou rir. Se calhar a senhora está confusa. Pode ser um mal-entendido de família. Inclinei a cabeça. Mal-entendido é acreditar que se pode colar a minha assinatura num contrato e mudar o IBAN das rendas sem eu notar. Tirei da pasta a impressão com o anexo do contrato. Vê aqui. Este traço é o meu, mas não foi escrito, foi colado. O inquilino já enviou comprovativos de pagamento para um IBAN que não é o meu. O homem grisalho, o tal consultor fiscal de ocasião, aproximou os óculos. Deixe ver. Leu rápido, empalideceu. Duarte. O nome ficou carregado de subtexto. O Tiago tentou tomar-lhe o papel das mãos, mas o Jorge apareceu por detrás do meu ombro, educado como quem pede sal num jantar. Boa noite, disse. Sou o Jorge, acompanho juridicamente a Dona Maria. O material que vem é cópia. O original está com a inspetora Lemos. A palavra inspetora circulou como vento frio. Da esplanada, 2 homens entraram, discretos, e posicionaram-se a 2 metros. O Duarte ajeitou a gravata, cada vez mais pequeno, dentro do próprio fato. Isto não tem de ser guerra, arriscou. Tem de ser lei, corrigi. Chega, disse o Tiago de repente, com a voz a falhar. Sai daqui. Pousei-lhe os olhos. Vi o miúdo doente que eu embalava e, sobreposto, o adulto que me empurrou com uma caneca. Não volto a sair da minha vida, respondi. Só saí de tua casa para poder regressar a mim. A porta abriu-se num sopro e a inspetora Lemos entrou sem teatralidade, como quem chega a uma consulta marcada. Mostrou discreta a identificação. Boa noite. Desculpem interromper. Recebemos documentação relevante. Precisamos de falar com o senhor Duarte e recolher alguns elementos desta mesa. O senhor Tiago mantém o estatuto de arguido em inquérito. A Dona Maria vem conosco 2 minutos lá fora para formalidades simples. A música de fundo, que ninguém tinha dado por ela, parou. A inspetora aproximou-se de mim. Obrigada, disse-me num tom que era, ao mesmo tempo, profissional e humano. O resto fazemos nós. Assenti e só aí reparei no suor frio nas palmas das mãos. O Jorge conduziu-me à saída. Atrás, ouvi cadeiras a arrastar, um copo a tombar, a voz de alguém em registro tenso. Nunca ouvi falar, isto é absurdo. Na rua, o ar do rio entrou-me no peito como água limpa. Encostei-me ao parapeito e respirei. O Jorge encostou um lenço de papel à minha mão. Tremer é normal, disse. Não estou a tremer, respondi, e sorri do paradoxo. O corpo inteiro era um sismógrafo. O Antônio aproximou-se, vindo sabe-se lá de onde guardado. Eu vi-te levantar as mãos por dentro, murmurou. Não precisaste das de fora. A inspetora saiu 7 minutos depois, relógio de quem conta o suficiente. Já recolhemos o que interessava. O Duarte vai à sede prestar declarações voluntárias. O consultor também. A gerência do restaurante colaborou. Precisava que me assinasses a confirmação de entrega do material e a autorização para a recolha de cópias do contrato no cartório, se necessário. Assinei. E as crianças? O assunto parecia deslocado e, no entanto, era o único que me importava. Se houver necessidade, o Ministério Público pode pedir medidas provisórias para garantir estabilidade. Por agora,
Mantenha a rotina. Fala com a escola, não te isoles. Atravessamos a rua até o carro do Antônio. Lá dentro, o silêncio foi um cobertor fino. Queres comer alguma coisa? Ele perguntou. Não queria, mas acenei sim. Paramos num snack bar de luz branca, mesas de fórmica e empregados cansados. Pedi uma tosta mista e um chá. O Jorge bebeu um café curto, o Antônio mastigou uma empada sem fome. Agora começa a parte lenta, disse o Jorge. Papéis, prazos, audições. O impulso de hoje dá-nos vantagem. Eles cometeram erros sob pressão. E eu? Tu voltas para a casa do Antônio, dormes, amanhã vês a Sofia e depois vemos um advogado de família para fixar um calendário de visitas. Paralelamente, continuamos a fechar a rota do dinheiro. Peguei no telemóvel uma mensagem da Inês. O que fizeste hoje? A Sofia perguntou se era verdade. Respondi com cuidado. Eu disse a verdade ao teu marido e às pessoas com quem ele trabalha. A Sofia não precisa de detalhes. Amanhã levo-a a lanchar às 17 horas, como combinamos. 3 pontos de escrita surgiram, desapareceram, voltaram. Ok, mas por favor não a leves para sítios públicos. Ela está assustada. Levo ao jardim. Voltamos antes do jantar. De regresso à livraria, para recolher os dossiês, o Antônio acendeu só a luz do balcão. O espaço, sem clientes, era um abraço. Sentei-me no banco alto e deixei a cabeça cair um segundo. Vieram memórias que não escolhi. O Tiago com febre, aos 4 anos. A primeira vez que o levei à escola. A adolescência num estalo, portas a bater. A universidade celebrada em pastelarias baratas. A Inês, nova, a entrar na família com olhos de esperança. E, sobretudo, uma frase que agora me queimava ao contrário. Se não serves, vais para o lar. Sorri sem humor. Eu sirvo, disse para o teto. Sirvo-me a mim. O Jorge voltou a organizar as páginas como quem prepara um altar de papel. Amanhã de manhã passamos pela Segurança Social outra vez. Quero deixar lá registrado que tentaram alterar dados em teu nome. É importante para o inquérito e para blindar o futuro. E o arrendamento? Com a revogação da procuração e a confirmação do inquilino, as próximas rendas já entram na tua conta. Para recuperar as anteriores, movemos ação civil e pedimos, no crime, a reparação dos danos. Vai demorar, mas acontece. O tempo, como palavra, arranhou-me, mas já não me paralisou. Tempo é um corredor. Eu, pelo menos, já estava em movimento. No T0, lavei a cara, deixei a blusa pendurada, vesti uma camisola larga. O Antônio pousou na mesa um prato com bolachas e um copo de leite morno. Ri-me. Agora sou pequena outra vez. Não, respondeu. Agora és grande e cansada. Ri mais. O telemóvel vibrou. Número desconhecido. Sim? A voz era a do senhorio, do andar de cima, do T2. O mesmo do dia anterior. Desculpe a hora. Vi movimento na rua. Só para dizer que o inquilino me ligou. Disse que a senhora foi correta, que não quer problemas, que colabora no que for preciso. A bondade simples arrepia mais do que qualquer sirene. Obrigada, disse sincera. Deitei-me e não adormeci logo. Escrevi no caderno, a mesa de cabeceira, improvisada. Entrei no restaurante. Disse factos. Vi o Duarte empalidecer. A PJ recolheu. O Tiago olhou-me como se eu fosse o inimigo e eu não caí. Respirei. Fechei o caderno, mas a cabeça continuou aberta. Fiquei a ouvir a cidade, passos ao longe, uma mota impaciente, o elevador antigo do prédio a gemer. Por volta das 2, recebi mensagem da inspetora. Obrigada pela colaboração. Seguimos amanhã com diligências bancárias. A palavra obrigada, vinda daquela fonte, pesou-me doce. De manhã acordei com o alarme do Antônio e um fio de luz a atravessar a cortina. Fiz café para os 2. Como dormiste? Como quem esteve acordada a saber que está viva. Sorrimos.
Vesti-me simples e fomos à livraria abrir. Às 9 em ponto, enviei mensagem a Inês. Confirmo 17 euros na escola. Ela respondeu com um ok, que parecia uma pedra pousada no lago. À meio da manhã, o Jorge trouxe notícias secas. O Duarte prestou declarações. Tentou jogar a carta do não sabia, mas já temos e-mails dele a instruir a alteração de IBAN das rendas. A equipa apreendeu um portátil com notas internas. A menção à conta da mãe como buffer. É feio, é forte. Sentei-me. E o Tiago? Chamado outra vez esta tarde, os contábeis também. A PJ vai aos coworks recolher mais correspondência. O Antônio pousou um copo de água à minha frente. Bebi a água como quem aprende a respirar. O relógio marcou 16h40 e eu já estava em frente à escola. Trazia no saco um Tupperware com panquecas e um frasco pequeno de mel. A saída era uma enxurrada de mochilas e vozes. A Sofia apareceu devagar, olhos a medir o mundo. Quando me viu, hesitou 2 passos e depois veio a correr, mas travou a 1 palmo, como se o carinho tivesse regras novas. Baixei-me ao nível dela. Olá, meu amor. Olá, avó. Vamos ali ao jardim comer panquecas? Vamos. Caminhamos sem pressa. No banco, abri o Tupperware. Estão mornas? Estão boas, corrigiu-me com uma gravidade doce. A mãe disse que o pai fez coisas más. Não fugi. O pai fez coisas erradas com o dinheiro. Os adultos, às vezes, fazem confusões grandes. A polícia ajuda a se arrumar. Ele vai para a prisão? A pergunta era um copo demasiado grande para mãos tão pequenas. Não sei. O que sei é que tu e o Tomás vão estar bem. Eu vou estar aqui. Ela assentiu e comer panquecas tornou-se por um instante a coisa mais adulta do mundo. Regressei à livraria com um fio de serenidade. O Jorge, ao telefone, fazia listas. Sim, sim, a ata do cartório. Certo, obrigado. Desligou. Amanhã formalizamos um pedido de tutela provisória das visitas para blindar as tuas idas à escola. Não é guerra, é proteção. Sim, respondi. Quero que os miúdos não vivam a instabilidade dos nossos julgamentos. Ao fim do dia, quando a luz de Lisboa ficou da cor do ouro velho, sentei-me sozinha na mesa do fundo. Caíram-me 2 lágrimas, não de desespero, mas de espaço. Já não estava presa na noite do confronto. Estava a atravessá-la. Havia medo? Havia. Havia raiva? Havia, mas menos. Havia, sobretudo, uma linha, a que eu tracei no restaurante quando disse acabou. E essa linha, por incrível que pareça, não me separou apenas do Tiago. Devolveu-me a mim. Antes de fechar, o Antônio aproximou-se com 2 envelopes pequenos. Um para o advogado de família, outro para a inspetora, com cópias do que ainda não entregamos. Peguei neles e senti o peso exato do que uma pessoa pode carregar. Papéis, cansaço e uma ideia que não larga. A dignidade não é brado. É hábito repetido sem cedências. Apaguei as luzes com o Antônio, uma a uma, como quem fecha capítulos. Na rua, o Tejo fazia o barulho antigo de sempre. Encostei-me ao corrimão e deixei que o vento me fechasse o casaco. O Jorge apareceu ao meu lado. Correção de curso feita, disse, com aquele humor discreto que não se impõe. Ainda vamos bater em mais pedras, mas hoje a maré estava a nosso favor. E amanhã? Amanhã é papelada. O heroísmo de amanhã chama-se formulário. Rimo-nos exaustos e cúmplices. Nessa noite, no T0, escrevi as últimas linhas do dia. Fui vista, fui ouvida, fui crida pelos que importam. A verdade entrou numa sala e ficou. Fechei o caderno, apaguei a luz e dormi como quem guarda dentro do peito um farol aceso. Não ilumina tudo, mas impede o naufrágio. Acordei com o som dos pombos no parapeito e o aroma de café vindo da cozinha. O Antônio já lia o jornal, de óculos caídos no nariz.
Dorme-se melhor quando o mundo começa a encaixar? Perguntou. Dorme-se diferente, respondi. Já não é o medo que acorda, é o vazio que começa a fazer sentido. O Jorge apareceu pouco depois das 9, com o mesmo casaco escuro e um semblante cansado. Trouxe novidades, disse, pousando uma pasta nova sobre a mesa da livraria. A inspetora Lemos concluiu as primeiras diligências. Encontraram documentação nos computadores do Duarte que confirma o desvio das tuas rendas. Há também provas de que o Tiago tentou transferir parte dos fundos para uma conta em nome dos filhos com autorização falsificada. O quê? Sim, confirmou. Uma procuração que nunca assinaste, alegando que querias garantir o futuro dos netos. Era a preparação para uma fuga discreta. Senti o chão afastar-se um instante. Então ele planeava usar as crianças? O plano era simples. Transferir dinheiro, mudar-se com a Inês e os miúdos para a Espanha, onde a rede tem contactos. Mas a intervenção de anteontem travou o movimento. Com a apreensão dos portáteis, congelaram-se as contas. Os teus bens estão seguros. O Antônio largou o jornal devagar. Maria, agora o que tens a fazer é respirar. O Jorge prosseguiu, prático. O Ministério Público pediu medidas de proteção. O Tiago foi novamente chamado ontem à noite. Prestou novo depoimento, desta vez mais cooperativo. Admitiu a falsificação parcial e tentou culpar o Duarte. Mas as mensagens entre eles falam por si. Vai responder em liberdade até julgamento. E as crianças? Perguntei. Ficam contigo nos fins de semana. A inspetora Lemos já articulou com o Tribunal de Família. A Inês aceitou. Não quer conflito. A notícia fez-me tremer de emoção. Posso tê-los comigo? Sim, respondeu o Jorge, abrindo um envelope. Aqui está já a decisão provisória. Li 2 vezes para acreditar. Visitas livres, desde que comunicadas com antecedência. O Antônio sorriu com o coração nos olhos. Parece pouco, mas é tudo. Passei o resto da manhã a preparar o T0 para a chegada deles. Empurrei os livros para um canto, estendi cobertores no chão, comprei pão fresco e sumo de laranja. Não era uma casa de brinquedos, mas era um lugar de abrigo. Às 3 da tarde, o carro da Inês parou diante da livraria. Vi-a sair, nervosa, com a Sofia e o Tomás. Os 2 correram até mim. A Inês ficou de pé, a certa distância. Vim só deixá-los, disse. Obrigada por confiares. Não é confiança, é o que é melhor para eles. É um começo, respondi. Abraçar os miúdos foi como voltar a respirar depois de semanas debaixo de água. O Tomás quis ver os livros. A Sofia perguntou se podíamos fazer panquecas. Podemos fazer o que quiserem, disse, e os 2 riram. No rosto deles ainda havia sombras, mas também curiosidade. Durante a tarde, a livraria transformou-se. O Antônio fechou mais cedo e trouxe uma guitarra antiga. A Sofia tentou tocar, o Tomás batia palmas fora de ritmo. Eu ria. Por um momento, esqueci a palavra inquérito. Esqueci o café, as audiências, o frio da vergonha. Havia apenas o som desajeitado de crianças a reaprenderem a alegria. Ao entardecer, a Inês voltou. Entrou hesitante, observando-nos. Posso falar contigo? Pediu-me. Fomos até a mesa do fundo. Não quero guerra, disse ela. O Tiago não é mau, é fraco. E eu deixei-me arrastar. Achava que era uma fase. Quando percebi, já estávamos todos dentro. Sabias da falsificação? Perguntei. Soube tarde demais. Ele disse que era uma questão técnica. Juro que não sabia que usava o teu dinheiro. E agora? Agora quero proteger os miúdos. Quero que saibam que o pai errou, mas que ainda tem uma família. Concordo, disse, mas família não é silêncio. É verdade dita com cuidado. Ela assentiu. Posso ajudar no instituto que estás a criar? Que instituto? O Jorge comentou que pensavas
abrir um espaço para idosos vítimas de abuso. Disse que querias chamar-lhe recomeçar. Sorri. Ainda é só uma ideia. Mas talvez seja isso mesmo que preciso. Recomeçar com propósito. Posso ajudar com a parte administrativa, insistiu ela. Sou boa nisso. Pensei por um momento. Talvez, disse. Mas primeiro, cura, depois trabalho. Quando ela saiu, o sol já caía sobre Lisboa, tingindo o tejo de laranja e cobre. As crianças adormeceram no sofá, exaustas da própria alegria. Sentei-me ao lado deles e senti uma paz que há muito não visitava a minha pele. Pouco depois, o Jorge ligou. Maria, boas notícias. A PJ encerrou a primeira fase. O Duarte foi acusado formalmente. O Tiago cooperou e evitou prisão preventiva. Ficará sob vigilância até julgamento. O juiz ordenou que devolva todos os valores desviados. Parte do dinheiro já foi bloqueada. E a casa? Continua tua. As rendas futuras já estão regularizadas. Amanhã recebes o primeiro depósito legal. Fechei os olhos em silêncio. O Antônio apareceu com chá e um sorriso discreto. Vês? O mundo ainda se arruma quando alguém se atreve a pô-lo em ordem. Não arrumei o mundo, disse. Só o meu pedaço. E é assim que o mundo se arruma, respondeu. Antes de dormir, peguei no caderno. As crianças dormiram comigo. A Inês pediu paz. O Tiago enfrenta o que fez. A justiça move-se, mesmo devagar. A dor perdeu o poder de mandar. No dia seguinte, acordei antes do sol. As crianças ainda sonhavam, e eu, pela primeira vez, sonhava com o futuro. Fui à janela. Lisboa acordava devagar, com autocarros e cheiro a pão quente. Senti uma vontade nova. Não de fugir, mas de ficar. À tarde, a inspetora Lemos marcou o encontro para assinar papéis de restituição de valores. Recebeu-me com um sorriso sereno. Parabéns, Dona Maria. Poucos têm coragem de chegar até aqui. Coragem é o nome que damos ao desespero quando escolhe uma direção. Disse. Ela sorriu. Guarde essa frase. Vai precisar dela. Quando saí, vi o Jorge à espera, encostado ao carro. Está quase tudo feito, disse. Amanhã publicam a acusação. Depois é só seguir o processo. E tu? Perguntei. Eu sigo com o próximo caso, mas aprendi contigo que a justiça também pode ser silenciosa. E eficaz? Completei. Voltamos ao T0. As crianças corriam pelo corredor, o Antônio ria-se, a Inês chegou com um bolo simples. É só para agradecer, disse. Sentei-me, rodeada por vozes e cheiro a chocolate. Lá fora, o tejo refletia o fim do dia. Pensei em tudo o que perdera, o filho que já não reconhecia, a vida tranquila que nunca mais voltaria. E percebi que no meio do caos tinha ganhado algo maior, um sentido. Escrevi no caderno antes de apagar a luz. Hoje não chorei. Hoje ri. Hoje senti que a justiça não é vingança, é equilíbrio. E o amor, quando deixa de ser medo, pode voltar a ser casa. Adormeci com a certeza de que, embora as paredes fossem de outra pessoa, o teto que me cobria era finalmente meu. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme. O T0 estava silencioso, cheirava a pão torrado e ao detergente barato que o Antônio prefere porque não ofende o nariz. O telefone vibrou com uma notificação do banco. Depósito recebido, renda T2 Arieiro. Fiquei a olhar para o ecrã um segundo inteiro, como se as letras pudessem evaporar. Não evaporaram. Sentei-me na beira da cama e deixei que a realidade entrasse. Não era só dinheiro, era um eixo de volta ao lugar. Acordei os miúdos com cuidado. Hoje vamos a um sítio novo, disse. Há uma psicóloga simpática. Chama-se Doutrita Leonor. A Sofia encolheu os ombros. Eu não preciso de médico. Não é médico, corrigi. É alguém que sabe ouvir por dentro. O Tomás perguntou se havia autocolantes no fim.
Talvez, respondi, e ele animou. A sala da doutora Leonor tinha tapetes, livros, bonecos que não eram demasiado fofos, uma mesa baixa. Ela falou primeiro comigo, depois com os dois juntos, depois separadamente. Não forçou nada. Aqui ninguém é culpado, disse a Sofia, quando ela confessou que, às vezes, tem raiva do pai por estragar as coisas. A raiva é um alarme. Nós vamos ajustar o volume? Ao Tomás, deu um bloco e pediu-lhe que desenhasse 2 casas e uma ponte. Ele desenhou a livraria do Antônio e o apartamento da mãe com janelas enormes, e no meio um arco simples, escreveu por cima, ponte avó, engoli em seco. A doçota Leonor pousou a mão no papel. Está tudo aqui, disse baixinho, como quem encontra um mapa. À saída marcamos sessões semanais. A previsibilidade é remédio, disse a psicóloga. Tomei a frase como receita. No caminho para casa, passamos no mercado. Maçãs, farinha, ovos. A Sofia perguntou se podíamos fazer panquecas com canela, como no outro dia. Podíamos. O Tomás quis escolher o mel. Escolheu o mais pequeno para não pesar na tua bolsa. À tarde, o Jorge apareceu com uma pasta nova e olhos de quem já leu demasiado. O Ministério Público formalizou o pedido de restituição. Falta um despacho do juiz para destrancar 2 contas onde ainda há verbas tuas. Assenti. E a Inês? Colaborante. Pediu-me um contato de advogada de família para fechar um calendário estável de guarda partilhada. Enviei 3 nomes. Disse que não quer cortar laços contigo. Senti um alívio que não era alegre, mas era útil. Isso é bom. É, confirmou. Baixa a temperatura. No final da tarde, a junta de freguesia respondeu ao e-mail que eu tinha enviado na véspera, quase no impulso. Temos uma sala vazia 2 dias por semana, dizia a mensagem. Se quiserem iniciar um serviço de informação para idosos vítimas de abuso econômico, podemos ceder o espaço a título experimental por 3 meses. Parei no meio da livraria com o telemóvel na mão. O Antônio leu por cima do meu ombro e fez aquele sorriso pequeno que guarda para momentos que doem de tão bons. Vá lá, disse. O recomeçar já tem chão para pousar. O Jorge levantou o olhar da papelada. Eu trato da parte legal da associação. Começamos simples. Estatutos, NIF, seguro. Sem pressa, mas sem medo. Nessa noite, a Inês enviou mensagem curta. Posso ir amanhã falar contigo sem as crianças? Respondi que sim. Encontramo-nos na esplanada discreta, ao lado da livraria. Ela chegou com os ombros tensos e um saco de pano. Tirou de lá pastas com faturas, horários das crianças, recados da escola. Quero pôr tudo direito, disse. Não consigo olhar para trás sem me perder, mas consigo arrumar o agora. Não a abracei. Não era esse o momento. Ofereci água, falamos 1 hora. Ela contou-me coisas que eu intuía. Como o Tiago passava noites a fechar números, como o Duarte aparecia e desaparecia com promessas, como os jantares se tornaram reuniões cifradas. Eu pensei que era só esperteza, como toda a gente. Toda a gente não, corrigi, mas sem dureza. Ela anuiu. Pois, agora já sei. Ao sair, devolveu-me as chaves do meu apartamento, que ainda tinha no porta-chaves. Ficas com isto? Fico. O metal pesou-me bom nos dedos. No dia seguinte, fomos à escola assinar um plano simples. Quartas comigo no lanche, sábados alternados comigo das 10 horas às 19 horas. Telefonemas livres, sem perguntas pedra que as crianças não possam carregar. A diretora sorriu aliviada. O que precisamos é de adultos a comportarem-se como adultos. Saímos com um papel que parecia inocente e era, na verdade, um pilar. À hora de almoço, o senhor Aníbal, porteiro do prédio do areeiro, telefonou. Dona Maria, andaram a perguntar por si, 2 homens novos, bem vestidos. O coração subiu-me à boca.
Disseram nomes? Nada, mas deixaram um cartão com um número. Enviei-o ao Jorge. Ele ligou-me de volta. São advogados do Duarte. Não respondas, eu faço a ponte. O verbo fazer a ponte ganhou segundo significado naquele dia. À tarde, o Antônio fechou a livraria meia hora mais cedo para irmos ver a sala da junta. Uma divisão de paredes brancas, chão gasto, uma janela que dá para árvores. Eu vi mesas, panfletos, uma chaleira, 2 cadeiras de plástico, onde se senta uma mulher a contar que o filho que lhe trata das coisas, afinal, lhe trata da vida. Vi uma caixa transparente para documentos, uma gaveta com envelopes, um quadro de cortiça com horários. Vi um lugar onde a vergonha entra de cabeça baixa e sai de fronte levantada. Aqui, disse simples. O funcionário preencheu um formulário. Podem começar na próxima terça. O Jorge apareceu com pizza fria e riso cansado. Acabo de sair da PJ. O despacho saiu. O banco vai repor os 11 meses de rendas desviadas por responsabilidade solidária do mandatário que aceitou uma procuração viciada. Vai demorar a cair tudo, mas a decisão é clara. Sentei-me. O Antônio piscou-me um olho. Cuidado, Maria. Olha que o chão já não foge. Ri. À noite o telefone tocou com um número que eu reconheceria no meio de um relâmpago. Atendi devagar. Mãe. A voz do Tiago vinha raspada, sem verniz. Eu sei que não adianta pedir-te que pares. Queria só ouvir a tua voz. Sentei-me na ponta da cama. Estás bem? Não, mas respiro. Respirar chega para hoje, disse. Houve silêncio. A Inês contou-me das crianças, continuou ele. Obrigado. Não me agradeças, Tiago. É o mínimo que os adultos fazem. Eu vou tentar arrumar o que estraguei. Tenta arrumar primeiro o que te estilhaçou. Respondi. E ele ficou calado, como quem vê uma pedra no meio da ponte. Boa noite, mãe. Boa noite. Dormi pouco, mas o pouco teve peso de descanso. Sonhei com uma mesa onde várias mãos pousavam papéis e depois chávenas de chá. De manhã, acordei com mensagem da inspetora Lemos. Audição marcada para sexta. A sua presença não é necessária. Estará representada. Enviarei resumo. A gratidão pode ser um músculo. Eu sentia-o a crescer. Começamos a montar o recomeçar numa cadência que me curou. Terça e quinta das 14 às 18 horas. A mesa do Antônio emprestada, uma impressora modesta, um e-mail criado por mim, com letras grandes num papel colado à porta. AD. Adelaide veio ajudar de avental, olhos brilhantes. Eu fico ao balcão a dar chá e a dizer às senhoras que sentarem-se não é perder tempo. Dei-lhe de um crachá de papel que ela prendeu com orgulho. Voluntária. Na primeira a entrar foi uma mulher de 50 e poucos, mãos nervosas, olhar seco. Sentou-se e não disse o nome. Eu disse o meu, contei-lhe 2 linhas do que vivi, só o suficiente para abrir a porta certa. Ela abanou a cabeça devagar. O meu é outro filme, murmurou, mas o enredo é parecido. Ficou 1 hora. Saiu mais direita. A Adelaide piscou-me. Primeira maré. Nessa tarde recebi do banco um PDF com a regularização da transferência permanente de 350 €. Fechei os olhos, senti não um triunfo, mas um alinhamento. É isto que a justiça faz quando está no sítio. Corrige o prumo. Enviei o documento ao Jorge, que respondeu com um emoji de polegar. O mais jovem que eu já ouvi. Ao fim do dia, levei os miúdos ao jardim. A Sofia perguntou se podia levar o caderno novo para escrever coisas que não sei dizer a ninguém. Disse que sim. O Tomás quis jogar a bola. Joguei mal e rimo-nos os 3. No regresso, paramos no semáforo. A Sofia olhou para mim com uma seriedade de adulto. Avó, quando isto acabar, o pai volta a ser o pai. Suspirei por dentro. O pai está a tentar ser, mesmo quando as pessoas erram muito, às vezes conseguem voltar a aprender.
Não é rápido, mas eu acredito que o amor, quando é verdade, aprende. E se não aprender? Então nós continuamos a amar noutros modos, com regras, com distância, com proteção. Ela guardou a resposta como quem guarda um talismã. Ao jantar, panados no forno e arroz malandrinho. O Antônio tocou 2 notas na guitarra e desistiu a rir. A Inês passou para os buscar às 19 horas. Não houve drama. Obrigada, disse-me. Obrigada, disse-lhe. A Sofia virou-se à porta e lembrou. Terça psicóloga. Eu sei, respondi. E ela sorriu, aliviada por eu saber. Mais tarde, fui com o Jorge a um encontro na Associação de Moradores. Expliquei em 5 minutos o que era o recomeçar. Não contei a minha história inteira. Contei o suficiente para ser útil. 4 mulheres e um homem levantaram a mão para voluntariado. Uma delas era contabilista e ofereceu-se para traduzir extratos bancários para a linguagem humana. O homem tinha sido segurança e disse que podia acompanhar senhoras quando forem ao banco cancelar coisas. Saímos com uma lista de telefones e um calendário rabiscado. No quarteirão seguinte, o Jorge comentou. Quando as pessoas certas se mexem, parece simples. Parece, respondi, mas a simplicidade é um trabalho. Na sexta, chegou o resumo da PJ. O Duarte arguído por falsificação e branqueamento. O consultor fiscal como cúmplice. O Tiago com acordo de colaboração. Obrigação de apresentar-se quinzenalmente e proibição de se aproximar de mim sem consentimento. Li 2 vezes. Era estranho ter a lei a dizer-me que eu podia respirar. Passei pela casa do areeiro com o Antônio. O senhorio do andar de cima acenou. O inquilino abriu-nos a porta com cuidado. Entrem. Queria que visse o apartamento como está. Estava limpo, cuidado, com plantas e livros. Nunca quis problemas, disse ele. Só queria pagar e viver. É tudo o que eu também quero, respondi. Mostrou-me os comprovativos que já tinha enviado ao Jorge. Agradeci. Ao sair, fiquei 1 minuto nas escadas. Pousei a mão no corrimão, senti o frio do metal. Era a minha casa, enfim, em linha reta com a verdade. À noite recebi um e-mail da escola. A Sofia tinha começado um texto em oficina de escrita intitulado Coisas que não são culpa minha. 2 frases. Não é culpa minha quando dos adultos fazem barulho. Não é culpa minha quando o silêncio também faz barulho. Fiquei a olhar para o ecrã até as letras se desfocarem. Respondi à professora com um obrigado longo. No sábado, levei os miúdos a Belém. Pastel para partilhar, banco à sombra, conversa devagar. O Tomás perguntou-me por que é que os barcos são grandes e não caem. Porque tem equilíbrio, disse, e ouvi-me dizer equilíbrio como quem recita oração. A Sofia fotografou o Tejo com o meu telemóvel e pôs uma legenda. Farol. Ri. Contei-lhe do nosso código com a de Adelaide. Então, se escreveres farol, eu sei que estás bem? Sabes, respondi, e se tu escreveres, eu também sei. Voltamos cedo. O Antônio tinha uma surpresa, 2 estantes baixas para o cantinho de leitura das crianças na livraria. Montamos juntos. O Jorge apareceu com panfletos impressos. Recomeçar, informação e proteção para idosos. Terças e quintas, 14 mais de 2. Colei um na porta e outro na paragem de autocarro. Uma senhora leu e disse, demoraram, mas chegaram. Ao fim do dia, sentei-me no T0, sozinha pela primeira vez em horas. O corpo doía-me num lugar que não tem nome. A fadiga de quem carregou papelada, lágrimas, crianças, sacos de compras, promessas. Fechei os olhos e ouvi a cidade. Já não como ameaça, mas como mar de fundo. Peguei no caderno e escrevi. Chegou a primeira renda legal. As crianças começaram terapia. A Inês escolheu a paz possível. O Tiago falou sem me manipular.
O recomeçar abriu a porta. O bairro respondeu. Pousei a caneta. Deitei-me sem heroísmo, com a humildade de quem varre o chão antes de fechar. Sonhei com uma sala branca, uma janela e cadeiras de plástico. Havia chá. Havia mãos. Havia papéis com carimbos que não esmagavam, só alinhavam. Acordei antes do sol e percebi que, sem dar por isso, a minha vida estava a desenhar o prólogo do que vem a seguir. Não era um final. Era o terreno firme, onde, pela primeira vez em muito tempo, eu podia escolher. E escolher sem medo. O verão chegou devagar e, quando dei por isso, já não precisava de falar baixo para não acordar o medo. A sala da junta de freguesia ganhou cheiro a papel novo e chá. Pendurei na parede um cartaz simples: recomeçar, informação e proteção para idosos vítimas de abuso econômico. Por baixo, os horários, o e-mail e uma frase que a inspetora Lemos me devolveu num post-it. Coragem é o desespero que escolheu uma direção. Não era um slogan, era uma bússola. As primeiras semanas foram de cadeiras vazias e passos tímidos. Depois, a notícia espalhou-se como as coisas decentes se espalham, de boca em boca, sem gritos. Vieram senhoras com envelopes de transferências para ajudar o neto, que afinal pagavam o carro de alguém. Veio um senhor calado que não queria incomodar os filhos, mas trazia o cartão multibanco sem saber o código. Veio uma cuidadora que pedia conselhos sobre como dizer não sem perder o emprego. A Dona Adelaide assentava chá e punha o coração nos olhos. O Antônio alinhava papéis, emprestava a mesa da livraria, arranjava cadernos para quem quisesse apontar a vida. O Jorge ensinou-nos a traduzir extratos bancários para a linguagem humana e formou um pequeno núcleo de voluntários para acompanhar pessoas ao banco e à segurança social. A contabilista da Associação de Moradores fez um guia de 2 páginas com o que ninguém explica: poderes de procuração, assinaturas, alertas de home banking, o direito de dizer quero pensar e volto amanhã. Entretanto, o processo do Tiago avançava. O Duarte foi acusado de falsificação e branqueamento. O tal consultor fiscal de ocasião tornou-se arguido por cumplicidade. O Tiago, com um defensor oficioso sólido, assinou um acordo de colaboração, devolver valores, prestar serviço comunitário, apresentar-se quinzenalmente e manter distância de mim, salvo se eu consentisse. A casa do areeiro ficou limpa de sombras. As rendas foram regularizadas, o banco repôs parte do que falhou e o que faltava entrou em plano de pagamento. A polícia devolveu o portátil apreendido ao inquilino depois de extraírem o que precisavam. Havia ainda audiências, mas já não eram o centro da minha vida. O centro era uma mesa branca com 2 cadeiras de plástico e um bule. Os miúdos ajustaram-se como só as crianças sabem. A Sofia continuou as sessões com a doutora Leonor e começou a escrever pequenos textos na escola. Coisas que não são culpa minha, virou caderno. O Tomás desenhava pontes, sempre com a palavra farol algures, às vezes escondida entre nuvens. A Inês encontrou trabalho temporário na secretaria de uma clínica. Não nos tornamos amigas, mas aprendemos a ser adultas no mesmo corredor. Às quartas, eu esperava na saída da escola, com panquecas frias em papel vegetal. Às vezes íamos ao jardim, outras ficávamos na livraria, os 3 no cantinho de leitura que o Antônio montou. Estantes baixas, almofadas, um abajur que não ofende os olhos. No recomeçar, adotamos um método simples: ouvir, explicar, escrever, ouvir sem interromper, explicar em frases curtas, escrever datas, valores, nomes. Muitas histórias não eram crime, eram maus hábitos, culpa mal entendida, manipulações pequenas que crescem como umidade. Outras eram crimes, sim. Nesses casos,
O Jorge pegava no fio e seguia. Percebi uma coisa que devia estar escrita nas entradas dos serviços. Ninguém gosta de se sentir burro. O abuso econômico vive dessa vergonha. O antídoto é sentar a pessoa, pôr o extrato sobre a mesa e dizer: não é por não saber que está errado, é por alguém ter querido aproveitar-se. Uma tarde entrou a Dom Virgínia, 74 anos, voz rouca de riso antigo. Trazia um saco de supermercado com papéis soltos. Não vim queixar-me, disse logo. Vim verificar se fui tola. Espalhou faturas e talões. Havia transferências de 50, 120, 300 euros, quase sempre com a descrição ajuda de Miguel. O Miguel era o neto, desempregado, bom rapaz, que se baralhou. Perguntei se ela sabia para que era o dinheiro. Ele disse que é para uma formação. O Jorge olhou o IBAN do destino e mordeu o lábio. Site de apostas. Adão Virgínia não chorou. Encostou as mãos ao tampo da mesa como quem segura um barco. Então a formação é na desgraça. Ficou mais 20 minutos, calada. No fim pediu ao Jorge uma carta simples para entregar ao banco. Revogação de autorizações, teto de pagamentos, alerta para tentativas novas. Levou também uma folha com frases prontas. Não assino hoje, volto amanhã. Quero ouvir outra pessoa primeiro. Não, não é não. Voltou 2 semanas depois com um bolo seco e um sorriso. Ele zangou-se, mas passou. Eu disse não, sentada. Aprendi com ela que muitas vezes a coragem não está na garganta, está na cadeira. O Jorge arranjou um quadro branco para a nossa sala. Nele, desenhava setas quando precisava de nos explicar uma rota confusa. Cartório, banco, AT, MP. A inspetora Lemos visitou-nos sem barulho, trouxe folhetos da Polícia Judiciária sobre burlas comuns, prometeu uma sessão pública na junta. Cumpriu 2 semanas depois. Sala cheia, meia centena de pessoas, perguntas que ninguém faz nos bancos porque tem vergonha de parecer chato. Ela respondeu a todas como quem faz luz sem ferir. No fim disse-me, num canto: sabe por que isto resulta? Porque as pessoas entram aqui e não sentem julgamento. Não respondi. Não precisava. O elogio era para a sobremesa, para o chá, para o tom que inventamos juntos. O Tiago ligou-me 2 vezes nesses meses. Na primeira, disse apenas que estava a ir às apresentações quinzenais e à terapia forçada pelo acordo. Não pediu perdão. Também não atacou. Estou a tentar ser pai, resumiu. Na segunda, perto do outono, perguntou se podia ver-me em público, à luz do dia, para me entregar algo. Aceitei com o Jorge sentado a 2 mesas de distância. Encontramo-nos num café com bolo de arroz honesto. O Tiago estava mais magro, menos ansioso, com um silêncio que já não era arma. Tirou do bolso uma folha dobrada, um plano de pagamento de uma quantia que não era grande coisa, mas era dele, com o primeiro recibo anexado. Não te estou a comprar nada, disse, antes de eu pensar nisso. Isto é só pôr uma pedra onde abrir um buraco. Não soube o que responder. Disse, obrigada, como quem encaixa uma peça sem forçar. Antes de sair, ele perguntou, a Sofia fala de ti como quem fala de casa. Sorri. Ela é a minha casa também. Ele assentiu. Espero um dia poder voltar a ser uma divisão que não mete água. No tribunal, a fase de instrução fechou com decisão suficiente para me deixar dormir. O juiz leu sem teatralidade. Pronúncia para o Duarte e o consultor. Acordo para o Tiago com deveres apertados. Reparação de danos fixada. Inibição temporária de exercer cargos de gerência. Ouvi a fórmula, assinei a presença e saí. Não houve vitória, não houve derrota. Houve ordem. À porta, o Jorge resumiu num gesto. Mão aberta para a frente, como quem varre pó da superfície. Era isso. Na livraria,
O Antônio montou um cantinho de doações, livros para a sala do recomeçar, cadernos, canetas, envelopes. Uma vizinha trouxe uma chaleira elétrica nova. A Dame Adelaide, vaidosa de crachá, fez um mapa de turnos à mão, com caneta azul e setas verdes. Pusemos uma caixa transparente, onde as pessoas podiam deixar palavras em vez de moedas. Bilhetes curtos, com coisas como "Obrigado por me explicarem devagar" ou "Achei que era só comigo". Às vezes, abria a caixa e lia um papel ao acaso para me lembrar por que é que valia a pena varrer o chão outra vez. A Sofia cresceu 1 centímetro naquele verão. Notou-se nos jeans e numa frase que me disse no banco do jardim. Os adultos também aprendem? Respondi que sim, quando querem e quando alguém os segura no braço certo. O Tomás aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas. Quis mostrar ao pai. A Inês filmou, enviou o vídeo. O Tiago respondeu com um emoji tolo e um bravo campeão. Não é grande literatura, mas é de pai. Antes de abrirmos o Recomeçar ao público, num sábado, de portas escancaradas, sentei-me sozinha na sala. Encostei a cabeça à parede e fechei os olhos. O barulho do corredor chegava em ondas pequenas, passos, vozes, o vidro da janela a estalar com o calor. Pensei na caneca de café que me marcou a face meses atrás. A pele já não guardava a marca, eu guardava a história. Não como cicatriz que manda, como linha que aponta um antes e um depois. Lembrei-me do primeiro: se não serves, vais para o lar. E ouvi a resposta que aprendi a dizer: eu sirvo-me a mim e aos meus. Nesse sábado, a sala encheu. A inspetora Lemos explicou a diferença entre procuração e dar o cartão ao filho porque é mais prático. O Jorge mostrou modelos de cartas de revogação e pedidos aos bancos. A contabilista traduziu IRS de idosos com paciência. Eu tive 15 minutos no fim. Disse o que tinha de dizer em 3 ideias. 1. Não é vergonha pedir ajuda. 2. Escrever dá chão. 3. O amor não é desculpa para largar a carteira na mão errada. Ninguém bateu palmas, ninguém precisava. As pessoas ficaram mais direitas nas cadeiras. É o suficiente. À saída, encontrei a Deide Virgínia com o neto Miguel, de boné nas mãos. Vim pedir desculpa à minha avó, disse ele, a medo. E para perguntar à senhora como é que se pede perdão sem prometer a lua. Respondi com o que sabia. Promete só a agenda e cumpre. A Dom Virgínia riu com a garganta, aquela gargalhada de gente que voltou ao corpo. Já vês, Maria, faço escola com os meus Stradivarius de papel. No fim do dia, o Antônio fechou a livraria e fomos os 3, ele, eu e o Jorge, ver o rio. O Tejo tinha cor de metal quente. O Jorge falou pouco, como sempre que algo lhe pesa. Tratei hoje da última certidão. Faltam só 2 assinaturas e acabamos a tua parte judicial. Eu não perguntei prazos, aprendi a não viver nisso. Obrigada, disse. O Antônio encostou o cotovelo ao parapeito. Sabes, Maria, pensei muito naquele teu código com a Dame Adelaide. Farol. Gosto. Pus numa folha na caixa da livraria à vista da caixa registradora. Para quê? Para me lembrar de não me perder nas horas. Nesse serão, em casa, escrevi no caderno uma última lista, não de tarefas, mas de coisas que ficam. Fica a casa arrumada por dentro, mesmo com pó nos cantos. Fica a visita de quarta, mesmo que chova. Fica um número da PJ e um da junta colados no frigorífico de quem precisa. Fica um pen guardado com cópias, não por medo, mas por método. Fica o recomeçar, aberto 2 tardes por semana, com chá morno e cadeiras que não julgam. Fica uma frase para as senhoras que entram de olhos no chão. Aqui ninguém é tolo. Aqui houve alguém que contou uma história torta. Vamos endireitá-la. Fica um lugar à mesa para o meu filho quando ele souber voltar como adulto.
Fico eu inteira, avó, mulher, nome no próprio cartão. No outono, o juiz leu a sentença.